3,16. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Pai dos pais. Você está aí, diga amém. A palavra pai vem da palavra grega chamada pater, que tem 3 significados importantes: provedor, protetor e sustentador. Fala comigo: provedor, protetor e sustentador. Isso é o que é o pai dos pais. Sabe, mesmo que eu e você não tenhamos essas características, nós podemos ser um bom pai. Não perfeito, mas podemos ser um bom pai. Amém, irmãos? Então, quando nós olhamos para a figura paterna, nós percebemos que a sociedade está com dificuldade. A sociedade está entrando num colapso, numa crise, por falta de quê? Por falta de paternidade. Sabe, a sociedade vive uma crise de identidade, por falta da paternidade. E o papel que Deus determinou para o homem está sendo negligenciado. Tem muitos pais que mesmo presente estão ausentes. Tem muitos pais que não estão conseguindo cumprir o papel que Deus estabeleceu para que ele fizesse. Qual é a consequência disso, pastor? A consequência disso é que nós temos uma sociedade enfraquecida, nós temos uma igreja enfraquecida, nós temos um bairro enfraquecido, nós temos um mundo enfraquecido. E a maioria dos problemas que nós estamos percebendo hoje são resultados de homens não assumirem o seu papel como pai. E eu quero dar algumas estatísticas para você aqui, que é assustadora e ao mesmo tempo é preocupante. 25 milhões de crianças não vivem com seus pais. 40% das crianças em lares sem pai não têm visto seu pai em pelo menos um ano, enquanto 50% das crianças que vivem sem pais nunca puseram os pés na casa deles. A terceira estatística: 63% de suicídios de jovens são de famílias sem pais. 85% das crianças que apresentam distúrbios de comportamento são de lares sem pai. 80% dos estupradores são de lares sem pai. 71% dos casos de abandono do ensino médio são de lares sem pai. 75% de todos os pacientes adolescentes em centros de dependência química são de lares sem pai. 85% dos jovens presos são de lares sem pai. 70% de gravidez na adolescência são de lares sem pai. Então aqui nós temos um caos na sociedade. Pessoas sendo presas, crianças sendo colocadas no mundo sem pai, por adolescentes sem estrutura psicológica, emocional, financeira e também familiar. Nós temos aqui um distúrbio na sociedade, onde homens são estuprados, mulheres são estupradas. Nós temos aqui uma sequência de crimes, de abandonos por falta de paternidade. Então, queridos, entenda que nós temos um pai terreno, mas nós também temos um pai espiritual. Você está aí, irmão? Então, a Bíblia diz que Jesus tinha um pai terreno. A Bíblia diz em Mateus capítulo 13, verso 54, diz assim, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem essa sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Então Jesus tinha uma paternidade terrena. José era o pai terreno de Jesus. E José, como pai, primeira coisa, ele era trabalhador.
Segundo, ele era presente. Terceiro, ele ensinava pelo exemplo. Quarto, ele tinha caráter. Quinto, ele tinha boas referências. Sexto, ele passa quase desapercebido na história, senão por um simples fato, ter conduzido Jesus ao propósito dele nessa terra. José só não passa desapercebido porque Jesus foi ensinado corretamente e cumpriu aquilo que deveria ser cumprido. Ou seja, José foi um homem que passou por essa terra, fez história, mas cumpriu o propósito pelo qual Deus o designou para que ele cumprisse. Agora, Jesus também tinha um Pai celestial. A Bíblia diz que quando ele é batizado e sai da água, lá em Mateus capítulo 3, 17, a Bíblia diz que uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. A Bíblia diz em João 11, 27, quando Marta vai se encontrar com Jesus e Lázaro havia morrido, e aí Marta conversa com Jesus, e a Bíblia diz assim, disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Nós temos um pai terreno, Jesus tinha um pai terreno, mas nós também temos um pai que é espiritual. Sabe, irmãos, eu estou aqui para dizer algo para você nessa noite. Ainda que você tenha um pai terreno, ainda que você tenha um pai que te criou, ainda que você tenha um pai biológico, ainda que você tenha um pai adotivo, ainda que você tenha uma mãe que foi mãe e pai, eu estou aqui para dizer algo para você. A nossa imagem não está naquilo que é terreno, a nossa imagem está naquele que é celestial. Ainda que as pessoas digam que você não é, você é. Ainda que as pessoas digam que você não vai dar certo, você vai. Ainda que as pessoas digam que você não vai vencer, você vai. Porque em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Você não nasceu para ser derrotado. Você não nasceu para ser frustrado. Você não é, simplesmente mais um. Você é filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Você é filho de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Diga amém. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso número 3, assim, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para que sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bem propósito da tua vontade. Ei, irmão, você não nasceu por acaso, você não é mais um, você em Cristo Jesus, você se tornou filho, você é herdeiro, de uma nova vida, você em Cristo Jesus é filho de Deus. Somos filhos de Deus. A Bíblia diz que Ele nos elegeu nele, no original, nos tirou de dentro dele, antes da fundação do mundo. O salmista diz em Salmo 139, antes que eu nascesse, antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia e já me chamava pelo nome. Antes de eu nascer, o Senhor já sabia os meus passos e os meus caminhos, o Senhor sabia onde eu iria estar. Ei, eu estou aqui para te dizer nessa noite, meu irmão, se o seu pai ou sua mãe te abandonou, se você não conhece seu pai e sua mãe, existe um Pai celestial que te conhece profundamente, que sabe a sua história, que sabe de onde você veio e para onde você vai. Sabe por quê? Porque Ele te ama e Ele te elegeu nele. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não é um mundo, Ele amou Ele amou você. Eu vou dizer novamente, não é as paredes, não é os prédios, não são os carros que Ele amou eu e você. A Bíblia diz que Ele nos amou
O amor é a base da criação, o amor é a base da preservação, o amor é a base da salvação. Ele amou de tal maneira, diz o versículo, e eu entendo que não há palavras para expressar o tamanho desse amor. Não há palavras para expressar o quanto Deus me ama, o quanto Deus te ama. Então o autor do livro de Mateus, assim, olha, de João, diz assim, ó, ele nos amou de tal maneira, porque não tem como descrever isso, não tem como explicar isso, não tem como demonstrar a intensidade desse amor. E eu estou aqui para te falar de algumas coisas importantes nessa noite. A intensidade do amor define o nível de importância de alguma coisa em nossas vidas. Diga comigo, a intensidade do meu amor define a importância de alguma coisa na minha vida. Sabe, o amor pela sua esposa, a intensidade desse amor vai definir o que você vai fazer, vai definir como você vai fazer. Sabe, querido, eu pergunto para você nessa noite, qual é a coisa mais importante para você nessa vida? Você não precisa responder para mim. Responda para você. Qual é a coisa mais importante na sua escala de valores hoje? Qual é a coisa mais importante da sua vida? Ah, pastor, para mim é Deus. Para mim é o trabalho. Para mim é meus filhos. Para mim é a minha vida. Eu só vou saber qual a intensidade desse amor para você. Aliás, você só vai saber a intensidade disso me falando quanto tempo você investe naquilo que é importante para você. Se você está dizendo que o seu amor por Deus é tão intenso, ou que Deus é a primeira coisa na sua vida, que se eu fosse perguntar, 90% daqui levantaria a mão e diria que era Deus. Eu pergunto para você, quanto tempo você investe no seu relacionamento com Deus? Quanto tempo você investe no seu relacionamento de oração com seu pai? Quanto tempo você investe de relacionamento através da leitura com o seu pai? Não, pastor, para mim a coisa mais importante da minha vida é meu trabalho. Exato, isso mostra quanto tempo você investe nele. Não, pastor, é meu casamento. Exato, quanto tempo você investe nele? Qual é a intensidade desse amor? Sabe por quê? Porque Deus, irmão, Ele nos ama tanto, que antes da fundação do mundo, Ele já estava trabalhando por nós. Quando você veio existir, Ele estava trabalhando por você. Quando você ia nascer, Ele já estava trabalhando por você. Você vai morrer, Ele já trabalhou por você. Ele te ama tanto, que antes de você ser condenado, Ele falou assim, ó, eu vou resolver esse problema e vou livrar ele. Você nem era nascido, Deus nem sabia se você ia querer ou não, mas Ele mandou alguém para morrer por você. Então a intensidade do amor de Deus define a importância que você tem para Ele. Porque tudo que Ele faz pensando em você. Eu vou dizer novamente, tudo que Ele faz ou vai fazer, Ele faz pensando em você. A segunda coisa, a intensidade do amor define a sua atitude. A intensidade do amor define a sua atitude. Ontem eu celebrei o casamento da Fernanda, sexta-feira à noite. Celebrei o casamento do Fernando e da Tayane. E ele disse assim para ela, porque eu te amo, eu vou casar com você. Tem namorado que está dizendo que ama, mas nunca casa. Tem gente dizendo que ama a Deus, que ama, mas nunca batiza. Tem dizendo que ama a Deus, que ama, mas não consegue se livrar de coisas que desagradam a Deus. Tem mulher dizendo que ama o marido, que ama, mas não consegue fazer uma janta, não consegue passar uma roupa, não consegue fazer um almoço, não consegue falar eu te amo, não consegue fazer nada. Tem marido que está dizendo para a esposa, eu te amo, mas não dá um carro zero para ela. Agora vocês gritam, né?
Por quê? Porque quem ama tem atitude. Fala para o seu irmão, quem ama tem atitude. Sabe, irmãos, a intensidade do amor define a atitude. Sabe o que Deus fez? Deus olha para mim e para você, e Ele não consegue ver você separado dEle. Ele não consegue ficar sem comunhão com você. Sabe, eu imagino, pastor Haroldo, que expulsar Adão do jardim doeu mais para Deus do que para Adão. Eu acredito que doeu mais para Deus expulsar Adão do jardim do que para Ele mesmo. E aí eu acredito que Deus ficou falando assim, mas eu vou ter que resolver isso. E aí Deus vem com o tabernáculo, vem com o sacrifício, mas isso não resolve. Se você ama a Deus, irmão, escuta o que eu vou te dizer. Qual a intensidade deste amor transformado em atitudes na sua vida? Você consegue amar seu irmão? Mesmo ele sendo chato, enjoado? Bafo de onça? Porque tem uns irmãos que precisam escovar o dente, hein? Você consegue abandonar o pecado? Você consegue servi-lo com fidelidade? Qual é a atitude que você tem? Porque a intensidade do meu amor define a minha atitude diante de Deus. Fala um amém aí, irmão. Fala um glória a Deus. Terceiro, não vou demorar não. A intensidade do meu amor, ou do amor de Deus, define o seu nível de entrega. Vou dizer novamente. A intensidade do amor define o seu nível de entrega. Define o nível de entrega. Define o nível de entrega. A Bíblia diz que Adão falhou, Noé falhou, Abraão falhou, os profetas falharam, Israel falhou. E aí Deus, de certo, talvez conjecturando, disse assim: será que existe alguém que não possa falhar? Jesus responde: eu, Pai, eu vou lá. Eu vou lá. E aí, isso é eu falando, pensando com meus botões, né? Acho que Deus falou assim: mas você é o único filho que eu tenho. E aí eu acho que Jesus virou para ele e falou assim: quem abre mão do que tem, nunca voltará para casa de mãos vazias, Pai. Deixa eu ir lá, eu vou resolver essa parada. Roberto Carlos estava enganado, esse cara sou eu. E aí a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele deu o que era dele. Ele deu o que não era meu e que também não era seu. Irmão, dar o que é dos outros é muito fácil. Dar o que não te custou nada é muito fácil. Sabia que nós temos o coração preso no dinheiro? Porque nós, lutamos para ganhar. Nós batalhamos de segunda a sexta, pegando um ônibus, levamos bronca de patrão e aquela luta. Já temos dificuldade de entregar. Mas a Bíblia diz que Deus não teve dificuldade em entregar. Deus não teve dificuldade em dar aquilo único que Ele tinha. Irmão, Ele não tinha muitos, Ele só tinha um. Ele só tinha um. Eu acredito que conhecendo o caráter de Deus, conhecendo o caráter de Deus, conhecendo o Deus que nós temos, a Bíblia diz que Jesus estava pregando para uma multidão, e aí já estava tarde, e alguém falou assim: Jesus, está tarde, despede o povo para ir embora. Eles passaram o dia inteiro aqui e não comeram nada. E aí Jesus falou assim: dá vocês de comer a ele. Ele falou assim: mas se nós tivéssemos dinheiro, tudo bem, mas não tem dinheiro, não tem padaria, não tem nada aqui. Aí aparece um gurizinho dizendo assim: eu tenho aqui uns pães e uns peixinhos. Aí um discípulo fala assim: guri, o que é esse pouquinho de pão e peixe aí para essa tanta de gente? O que é isso? Irmãos, a Bíblia diz que naquela primeira multiplicação dos pães, sobraram 12
cestos cheios. Quantos cestos? 12. E eu não acredito que Deus, que Jesus, pegou aquele menino e falou assim: pode ir embora, meu filho, Deus te abençoe, vai em paz. Eu acredito até mais. Pode falar o que você quiser, o problema é seu. Mas eu acredito que Jesus falou assim: quantos pães sobrou? 12. Então cada um de vocês aí, pega esses 12 cestos de pães e leva na casa desse menino, para mostrar para ele que eu sou fiel naquilo que eu prometo. Irmãos, a intensidade do seu amor define o seu nível de entrega. Você ama, dá. Eu fico horrorizado. Me causa náusea quando eu encontro marido e mulher que uma coisa é de um, outra coisa é do outro. Isso aqui é meu. Isso é meu. Esse dinheiro é meu. Esse carro é meu. Não faz isso, faz aquilo. Blá, blá, blá. Falei, bem, nós temos que pagar o terreno. E só dá o seu carro. Ela falou assim: meu carro não é meu, bem, é seu. Você acha que vai fazer? Dá, então pronto, foi. Irmão, não existe seu. Se você ama, é nosso. Se você ama a Deus, é dele. Porque o seu nível, a intensidade do seu amor vai determinar o seu nível de entrega. Eu encerro o último ponto, dizendo que a intensidade do amor define os seus resultados. A intensidade do seu amor define os seus resultados. A Bíblia diz que Deus só tinha um, mas Ele deu atitude. Isso trouxe resultados, porque quem planta, colhe. Quem dá, recebe. Dá. A Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Dar. D-A-R. Dar. Dom de adquirir riquezas. A Bíblia diz em Lamentações 3:39, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Você está reclamando da vida, meu irmão? Você está reclamando da dificuldade, da luta, da tribulação? Não reclama de Deus, não. Não reclama da Dilma, não, que já foi impeachmentada aí já tem 2 anos. Não reclama do Temer, não. Reclame dos teus pecados. Reclama da tua vida. Reclama das tuas atitudes. Reclame da intensidade das coisas pelas quais você tem feito para Deus. Não reclame das pessoas. Não reclame do governo. Reclame de você mesmo, diz a Bíblia. Olhe para você. Porque eu te garanto, irmão, se a intensidade do seu amor para com Deus tivesse como no primeiro amor, sua vida estava diferente. Ninguém fala amém, né? Porque o amor de muitos já esfriou. Eu te garanto que se a intensidade do seu amor pelo seu marido ou pela sua esposa fosse a mesma no tempo que você namorava e que você queria transar com ela antes do casamento, seu casamento estava diferente. Alguém pode falar um amém aí? Porque antes do casar você fica doido, né? Dá presente, leva no cinema e compra flores. Mas depois que casou, a intensidade é a mesma? Cutuca seu marido aí. Cutuca sua mulher aí, ó. Vocês ficam rindo, né? Mas é a intensidade que vai definir os seus resultados. Paulo diz que Cristo se tornou o primogênito entre muitos, milhares de milhões de filhos espalhados sobre o mundo, e você é um deles. A atitude de Cristo tornou ele filhos do mesmo Pai.
Intensidade, irmãos. Intensidade. Eu encerro lendo Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O meu Pai, o seu Pai, fez o melhor, deu o melhor, foi intenso, de todo o seu coração, de todo o seu coração. O nosso Pai trabalhou e ainda trabalha para que eu e você experimentemos e vivemos o melhor dessa terra. O meu e o seu Pai está aqui nessa noite para dizer para você: eu não desisti de você, eu não desisti dos sonhos que eu tenho para você. Hoje é dia dos pais, mas o papai dos pais está dizendo para você: ainda que você tenha por tardia as promessas que eu fiz, as minhas palavras, diz o Senhor, ainda estão de pé e elas vão se cumprir na sua vida, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que eu prometi, diz o Senhor, eu vou cumprir. Só que Ele diz para mim e para você nessa noite: você vai me buscar, se você me buscar de todo o vosso coração. Irmãos, coisa boa é estar apaixonado. Coisa boa é ser alguém apaixonado. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu sou apaixonado por Deus. Eu sou apaixonado pela igreja. Eu sou apaixonado por você. Irmãos, para mim não existe igreja melhor e mais maravilhosa do que a IBN Vinho Novo. Para mim não existe ovelha melhor nessa terra do que você. Sabe, eu sou apaixonado pela vida. Eu sou apaixonado, sabe, pela minha esposa. Eu sou apaixonado pelos meus filhos. Sabe por quê? Porque isso é amor. E quem ama, irmãos, dá o melhor. E eu encerro dizendo o seguinte: eu não lembro a frase certa de Shakespeare, mas ele diz o seguinte, mais ou menos: não é porque uma pessoa não ama você do jeito que você queria que ela amasse, não quer dizer que ela não te ama. Ela ama do jeito dela. Irmãos, olha para mim, não é porque Deus não te deu o que você quis, não é porque não aconteceu o que você queria que acontecesse, não é porque a resposta da oração não veio, não quer dizer que Deus não te ama. Deixa eu dizer algo para você: Deus te ama. Deus te ama de um amor especial e de um amor sobrenatural. Deus te ama. E eu disse aqui no início e encerro dizendo: o amor é a base da salvação, dos relacionamentos, das conquistas. O amor é a base da felicidade. O amor é a base da entrega. O amor é a base, sabe, de toda a nossa vida. Continue amando a Deus. Eu vou dizer novamente: continue amando a Deus. Continue amando seu irmão. Continue amando seu marido e sua esposa. Continue amando seus filhos. Continue amando a Igreja Batista Nacional Vinho Novo. Continue amando os pastores Daniel e Keila. Achei esse amém muito fraco, hein? Continue amando. Sabe por quê? Porque o amor levará você a se entregar de uma maneira tão grande e que você vai desfrutar de coisas que você nunca viu, porque só tem o que nunca teve quem entrega o que nunca entregou. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Espírito Santo,